E aí, galerinha, estamos ao vivo para mais um Direto do Trono. E a gente continua falando a respeito de Jó. Marcelo tá entrando aí, enquanto isso a gente vai sentando o dedo no aviãozinho. Chamando o pessoal para ouvir mais um pouco da palavra de Deus, né? E a nossa tarefa de ontem foi fantástica. O pessoal já vai entrando. Enquanto isso, eu tô esperando só o Marcelo entrar. Marcelão na área. E aí, Marcelo? Da palavra de Deus, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então me ouva. Com muita atenção. E aí, o que você manda hoje? Fez a tarefa? Rapaz, Você mas não viu tô... lá, não? Eu falei assim, rapaz, é muita promessa pra você colocar, né? Pois é, foi até Eu, fácil. eu fui humilde, eu peguei, né? Peguei as promessas, coloquei o texto bíblico lá na humildade, né? Aí tu vai lá e escreve logo o texto bíblico inteiro. Eu falei, Zorra, João. Uai, é pra gente entender que cada uma das promessas, eu fiz questão, Cláudia, justamente para entender que cada uma das promessas, ela requer uma ação, como a gente falou ontem, né? Como a gente É conversou verdade. ontem, assim, eu preciso realizar uma ação antes para Hum, depois tomar posse da parada. Aquele negócio que a gente falou ontem, né? Por detrás de é todo verdade. problema, abriu a porta do problema, tem uma solução. Ó, É tem uma verdade. recompensa, que é a promessa. Certo? Só que precisa de uma ação. A ação é solucionar o problema. E aí, para eu solucionar o problema, eu tenho que conversar com ele, porque nele já está a solução do problema. Uhum. Então, past tense. Ou seja, simplesmente presta atenção. Em inglês é justamente isso. Eu acabei de traduzir simple past tense, significa simplesmente preste atenção. Não é isso que é? É, exatamente isso. Então, Tá simbora. falando, tá falando, né? É isso mesmo. E que alguém que discorde de mim para ver, pelo menos na Bahia. Só se for na sua Bahia, né? Mas tudo bem. Lá na sua Bahia, né, Você sem viu, vergonha? você viu que eu até falei em baianês quando eu falei simple past tense? É porque é justamente, simplesmente preste atenção, menino. Embora. Vou te contar, viu? Mas eu gosto da Bahia, velho. Eu gosto dela. É, a gente percebe seu amor por ela. Ela Vinte que não e tem um amor muito grande. quatro. 24, hein, Cláudia? E você Vambora. declarou lá ao povo? Oi? Você declarou lá ao povo? Declarou o povo? Tarefinha de ontem. Rapaz! Meu Deus, eu não me declarei. Ah, me declarei, sim. Não me declarei escritinho, não, mas eu me declarei pessoalmente para algumas pessoas. E me declarei audialmente também. Mandei um áudio para um amigo meu que estava fazendo aniversário ontem, olha, e me declarei empolgadamente para ele. Assim que terminou a live. Terminou a live, eu mandei Fantástico. um feliz aniversário para ele. É... Para minha esposa, eu me declaro todos os dias. Para minha sogra, eu me declaro meu amor, meu amor Você por ela. declara para sua sogra a cada segundo, porque você não esquece dela. Isso Pois é é, amor, isso é amor. isso é amor ou perturbação, né? Mas tô brincando. É porque eu gosto, velho. Eu gosto de falar porque gera sorrisos, né? Por isso que eu A minha gosto de mãe falar. estava falando ontem assim, o que que você tanto mexe com Dona Vera? Eu disse, eu não mexo nada com Dona Vera. Eu só escuto mexendo com ela. E nem eu, sabia? Nem eu. E hoje eu tô assim, ó. Eu tô aqui. Você tá vendo como eu tô bem aqui, pertinho. Aí eu tô aqui e tô ali também, ó.
Então eu tô vendo duas Olha, vezes eu tô nós. ali também, ó. Tá ali também. Tô bem Então eu tô ali, vendo ó. duas vezes nós, porque se der errado a primeira vez, a segunda vez vai dar certo. É para tentar o seguinte: se meu celular de novo superaquecer, ao invés É pra dar um ao print invés na de tela depois, né? ops, ao invés de eu pegar o celular de Verônica, eu vou tentar entrar aqui pelo pelo Computador. PC. Se der certo, né? Eu não sei se vai dar, não. E ainda estou pesquisando como é que faz para fazer live de duas pessoas no YouTube. Você podia fazer isso, né, Cláudia? Você viu que Posso? alcançamos as metas ontem Enfim, Você a gente viu? está aqui não para falar de meta, a gente está aqui para falar de Jesus. Vamos embora falar de Jesus? Vamos que vamos, é isso aí. De Jesus 24, 24, 24. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Olha só que impressionante, né? A minha versão diz assim: os maus roubam. Não é? É verdade. Ele Ó, só diz assim. tem um versículo bíblico que, na verdade, ó, eu não sei quem foi o pastor que uma vez falou, então não vou falar o nome dele, porque eu não sei. Eu acho que foi um, mas não tenho certeza. Que falou assim, que na verdade, fala assim, a oportunidade faz o ladrão, né? E Aham. tem um pastor que fala assim, não é a oportunidade que faz o ladrão, né? A oportunidade mostra o caráter, né? Ela mostra o É, caráter do ladrão. E é. tem um versículo bíblico que fala assim, eu não, eu vou procurar. Eu não sei onde é que ele tá. Mas fala assim, que Mas eu Deus sei onde não está. é uma Antes oração, mesmo de né? Que você fala assim, falar, eu sei onde é que ele está. Antes mesmo de você falar, eu já sei onde é que ele está. que fala assim, Posso falar onde está? que Deus não me dê muito para que eu não venha me esquecer dele, né? Que ele não me dê mais do que eu preciso para que eu não venha me esquecer dele e que ele não me dê menos do que eu preciso para que eu não venha roubar. E eu acredito que é assim, aí é a minha visão, falando assim, que quando a gente passa por necessidade, quando a gente passa por, a gente pode vir a revelar esse caráter, né, de mau caratismo. E quando a gente tem muito, a gente pode vir a se esquecer de Deus. Então, Uhum. a gente me deu o suficiente para que eu não venha me esquecer do Senhor e nem venha roubar, né, revelar de repente o meu caráter mau. Né? Vai saber. É, Achou aí o versículo? ainda não. Ai, mas você falou que ia saber antes de eu falar. Mas eu sei, eu não achei, mas eu sei onde ele está. Na Bíblia, Na né? Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse. Meu pai dizia isso. Exatamente. Vamos lá. E aí, o que que acontece? Nesse 24, ele fala assim: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento e porque os que o conhecem não veem tais dias. Ó, peraí, rapidinho. É muito importante falar sobre isso que você está falando, que o Senhor me deu o suficiente para que eu não me esqueça dele e para que não me falte também, né? Ou seja, não me dê muito para que não me esqueça e não me dê pouco para que não me falte. Lembrando que o princípio da prosperidade é a abundância, certo? É quanto mais você produz, mais se tem. Isso é um pedido específico desta pessoa, entendeu? Por medo de o seu coração está Eu acredito ficar que é uma encantado tradução pelo assim. tesouro errado. É assim, eu acredito que a tradução, na verdade, dessa oração é assim. Que o Senhor me dê, o quanto o Senhor me der, que o meu coração ainda esteja voltado ao Senhor. Se o Senhor me der muito, que o meu coração ainda esteja voltado ao Senhor. Mas se o Senhor, na sua onisciência, já conhece meu coração e sabe que se o Senhor me der mais, eu vou me esquecer, então não me dê. Me dê Exatamente. é, é, até Esse onde foi o o Senhor cara mais sabe que eu não sábio vou me do, esquecer do Senhor, né? na verdade, foi o cara mais sábio. E olha só, o cara mais sábio que já existiu na humanidade falou isso. E sabe o que é interessante, Cláudia? É que ele falou isso, vou colocar aqui na Almeida revisada e atualizada, que está na linguagem de hoje. É,
Oxente, não. Enfim, ele falou. Ixi, deu algum BO aqui, peraí. Ele falou isso, e ele, além de ter sido o cara mais sábio, ele foi o cara mais grana que já existiu, com mais prosperidade que já existiu na face da Terra. Sabe quem foi esse cara? Salomão. Ele falou assim, ó. E Provérbios ele 30. assim, sabe o que me entristece? É que você vê no final de Salomão o que que ele faz? Ele se afasta de Deus. Provérbios. É, Na sua 30. velhice, ele começa a procurar ídolos. É verdade. 7 por causa de uma mulher. O problema dele foi a mulher. 7 a 9. Por isso que Pedro fala para ficar sozinho. Paulo. Mas se você não dá conta, não fique só, não. Paulo Duas fala pra ficar coisas sozinho. te pedi. Deve ser por isso que eu tô sozinha. Duas, não é não. Eu vou te falar por que que é. Quando tiver só nós dois, eu vou te falar por que que é. Você tem um bloqueio de confiança em você. É por isso que você, por isso que você tá só. Existe um bloqueio de confiança. Mas eu não tô Duas, só. Eu tô muito bem duas acompanhada. coisas Deus te Pai, Deus Filho e pedi. Deus Espírito Santo. É verdade. Olha só. E aí tá aí contando historinha agora. Coach é assim, ó. Coach é assim, tá analisando o tempo todo. Beleza. Primeiro tem um bloqueio. Segundo, tá contando historinha engraçada. Desculpa. Olha só. Duas coisas te pedi, mais. Duas coisas te pedi. Não mas negue antes que morra. Ou seja, não negue essas coisas antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Não sei se é de Salomão isso aqui, viu? Porque não foram todos os provérbios que foram escritos por Salomão, né? Então não sei se foi dele. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecido, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha só, velho, que extraordinário. É justamente isso, é uma escolha dele porque ele sabe que ele está dizendo assim. Meu coração o coração do homem, né? É vaciloso, digamos assim. Ele sabe de Vacilante. tudo. Ele sabe de tudo. Tá Então o que que acontece? Tá me ouvindo? Tô. Agora não, tá cortando. Não. Eu vou lendo. Eu vou lendo e você. Então vamos lá. Aí o que que acontece? Lá Não, antes de falar aquilo que o Marcelo tá falando, né? É incrível porque, assim, o coração do homem é um coração enganoso, é um coração que. E ele, na sua sabedoria, ele pede a Deus o seguinte: que utilize da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, para fazer o que for vontade dele. Então, assim, não é assim, me mantenha no nada, não, é assim. Me dê o suficiente para que eu não te abandone, entendeu? Para que a minha cabeça não faça como a de Salomão, né? Suba lá e eu te abandone. E não me dê pouco para que não aconteça de eu mendigando, eu vá, de repente, roubar. E outra coisa, porque também ele fala assim, para eu não tomar o nome de Deus em vão, eu não ficar pedindo a Deus bobagem, entendeu? Exatamente. Mas é o 24, é o 24. Tem a ver com o que a gente está falando, Sabe mas quem escreveu? Quem escreveu foi Agur, um escritor bíblico, filho de Jaque. Não sei quem é Agur.
Também não, mas a gente discorda. E então, assim, a gente vê aí, tem a ver com o que a gente está falando, porque você vê aí Jó, quando ele está falando a respeito das riquezas, ele fala, né, que não é só, que a gente já falou várias vezes, que não é só o rico, o poderoso que tem a Deus, né? Porque assim, Não. na verdade, Jesus até fala assim, é mais fácil por conta do coração do homem, não é por causa de Deus, é por causa do coração do homem que acaba guardando seu coração na riqueza e não na glória de Deus. Mas assim, você vê que ele fala assim, é mais fácil um homem é, não, um camelo passar por um buraco de agulha do que um homem rico entrar nos céus. Não porque a riqueza é pecado ou qualquer coisa parecida, mas porque, infelizmente, a maioria das pessoas que vivem nessa prosperidade acabam se esquecendo de quem deu, né, essa riqueza. Acabam como. Eu esqueci Exatamente. o nome daquele rei que Daniel foi conversar com ele, inclusive, que ele teve o sonho. Aí ele fala assim: ah, tá vendo a minha riqueza? Tá vendo isso? Tá vendo que fui eu que fiz, fui eu que construí, fui eu que não sei o quê, fui eu. E aí ele tem um sonho e chama Daniel, e Daniel fala para ele assim: olha, se você não der glória a Deus por tudo que tem aqui na sua vida, tudo que tá aqui, você vai comer capim, né? E aí o que aconteceu com ele? Ele ficou, né, como animal ali, comendo capim mesmo, ruminando, e depois de anos é que ele dá glória a Deus pelas coisas que ele tem, que ele volta, entendeu? Quando já tá quase morrendo. Então, Bom, infelizmente, as pessoas se afastam, né, da presença do Senhor. aquela Infelizmente. história do cara que simplesmente diz, eu vou aumentar os meus celeiros, o tesouro dele estava tanto na riqueza que eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou. E ainda hoje eu vou pedir a sua. Aí depois que isso acontecer, eu vou curtir a minha vida e fala assim, ei, Jota, hoje mesmo acabou tua vida. Por quê? Porque o coração dele estava voltado para o tesouro e não para o pai. Então é Exatamente. assim que acontece, é ceifation. O É. nome disso é ceifation, ele foi ceifado. Então, os maus roubam. Jó, eu vou ler do 1 ao 17, posso ler? Pode. Você tá num inglês poderoso aí, viu? Oxe, rapaz, é o inglês baiano, velho. Tá pensando o quê? É o inglês direto made in Bahia, brother. Tá entendendo? Eu vou falar agora só baianês. A partir de agora, até o final da live, eu vou falar só baianês. Tá Vou entendendo? chamar uns baianos para participar, ver o que você tá fazendo, tá? Faça não isso. Faça não isso. É de baiano. Não é não faça isso, é faça não isso. Simbora. Simbora, simbora. Os maus roubam. Ó, pessoal, eu tô falando isso, mas eu sou baiano, eu sou soteropolitano, nasci na Bahia, então eu posso falar de eu, tá bom? Beleza, vamos lá. Não tô zoando uma nação inteira, né? Porque a Bahia não é uma nação. A Bahia verdadeiramente é um planeta. Entendeu? Simbora. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça ao que são dele. Jó tá com pressa, velho. Eu entendo que ele tá com pressa aqui no processo. Eu acho que Jó era muito ansioso. Eu acho que ele era, tipo, muito ansioso. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam as ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Quer falar alguma coisa até aí ou posso continuar? Ele está refutando aí a respeito como é que é o nome dele? Ele falou, sabe, que
que ele fala a respeito de, não, você não ajuda a viúva, você não faz isso, você não faz aquilo. E ele tá falando assim, olha, a respeito disso, assim, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Não é que eu faço, mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso e não vejo nenhuma delas pagar por isso, porque são ímpias. Porque faz isso, faz aquilo, eu vou tirar de você. Não vejo isso acontecer com elas. É isso que Jó tá falando, né? Exatamente. Não Ele tá significa que não. continua colocando a dor dele como centro, né? Do Não processo. significa, gente, que não aconteça. Assim, Deus não castiga ninguém. Isso aí é papo furado. Deus castiga, Deus castiga. Havia uma era, um tempo, onde as pessoas sentiam a mão de Deus sobre a vida delas de uma maneira muito forte, mas era uma época de misericórdia, uma época de que a graça existia só no coração de Deus, mas não existia na terra ainda, entendeu? Jesus Cristo ainda não tinha vindo para que houvesse a graça, mas havia a misericórdia, havia o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Não havia graça a título de salvação. Não havia graça a título de salvação, entendeu? E aí, Entendi. o que que acontece? A gente pega... Então, assim, a gente pega algumas coisas que aconteciam e toma como se isso fosse para todo sempre, amém, né? Por exemplo, mas Deus disse que ia cortar a cabeça de todo mundo, passar o cerol, e a partir de Noé constituir de Noé não, a partir de Moisés constituir um novo povo. Mas Deus jogou uma água sobre todo o povo e constituiu uma nova nação a partir de Noé. É verdade, mas Deus é onisciente. Ele já sabia que não haveria nem arrependimento, nem mudança no coração daquelas pessoas. Ele não fez isso porque eu detesto aquele povo todo. Não. Não é castigo, sabe? A gente colhe o fruto do nosso pecado. As pessoas falam assim: a gente está passando por terremoto, por maremoto, por não sei o quê. Mas o que que a gente tem feito para destruir o nosso planeta? Não é Deus que está destruindo o nosso planeta, entendeu? É isso aí. A gente destrói jogando lixo na rua, pela janela do nosso carro. A gente pega um papelzinho e joga pela janela do carro, está destruindo o mundo, entendeu? Quando a gente... Marcelo é incomodado com isso, não pode sobrar um pouquinho de comida no prato dele. Ele coloca o suficiente que ele vai comer, porque não pode Se sobrar. colocar Porque demais, tem eu vou comer tanta até o gente final. porque Eu tem não tanta jogo gente nada passando fora. fome, você vai jogar fora a comida, entendeu? Eu sou agoniado Então, com isso mesmo. quando a gente vive pensando verdadeiramente no outro, pensando se a gente... Fernando estava falando isso com a gente ontem, conversando comigo ontem, assim, se a gente, desde o início, mesmo depois do pecado de Adão e Eva, a gente vivesse uma vida pensando verdadeiramente no outro, no que a gente verdadeiramente necessita, todos nós seríamos ricos, todos nós seríamos poderosos, todos nós teríamos abundância de vida. Mas nós vivemos uma vida pensando, às vezes, assim, em receber as coisas sem trabalhar, e vou jogar o lixo no chão porque eu que pago o salário da empregada, porque senão o lixeiro Eu não tem fazia isso, Cláudio. emprego. Você acredita que eu tinha isso em mente? Eu falava isso. Eu jogava, às vezes, as coisas pela janela do carro. E aí eu falava assim, não, eu estou garantindo o emprego do lixeiro, porque se eu parar de jogar, ele vai fazer o quê, tadinho? Eu tinha essa lombra na minha cabeça, sabia disso? De Pois achar que é muito sem noção, né? Agir de é. uma forma. Então, assim, É, a gente destrói a nossa vida, entendeu? E é isso que Jó tá falando. Ele tá falando assim, olha, não é porque ele é rico porque ele conquistou isso. Ele é rico porque ele fez isso. Um dia ele pode até colher o fruto do pecado dele, porque ele faz isso com a viúva, ele faz isso com não sei quem, ele faz isso com não sei quem. Mas não existe castigo, não é castigo para ele, é fruto do pecado dele. sim. E isso é bem claro na cabeça de Jó, entendeu? Então ele está refutando aí, eu nunca vi, é o que ele está dizendo, eu nunca vi Deus castigar nenhum deles
por conta do que eles fazem. Não significa que eles não passam por necessidade, até porque é como a gente fala assim, você só pode falar do outro se você comer 1 quilo de sal com ele. Vai comer 1 quilo de sal com ele para você saber, né? Do Exatamente. outro. Agora, falar por falar, então o Jó tá falando de uma coisa, na verdade, até que ele nem tem conhecimento, não sabe. Por quantas doenças eles passaram, quantos filhos eles perderam, quantas famílias eles, né? Quantas guerras eles passaram. Por que eles seguram a ovelha da viúva até que ela tenha dinheiro para pagar o que ela deve? Por que será? Quantas vezes eles foram roubados? Quantas vezes as pessoas não pagaram a ele? Entendeu? Então, assim, ele tá falando, na verdade, de uma coisa que ele nem conhece tanto assim. Ele não comeu 1 quilo de sal com eles para saber, mas o que ele tá refutando não é castigo, entendeu? É fruto. Você colhe o fruto do que você planta. Exatamente. Tá, pode continuar. Exatamente. Exatamente. Peraí. Tem que dar um negócio aqui. Às vezes eu fico meio Exatamente. O tonta. que acontece? Vou continuar aqui. Então. Como Uhum. se fossem jumentos selvagens, ele continua falando a mesma coisa, Jó. Ele continua falando sobre a mesma coisa. Até o 17 ele continua falando sobre a mesma coisa. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pela chuva e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pagam órfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento das dívidas. Eles recebem como escravos os filhos dos necessitados como pagamento de dívida. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazerem azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Queridos, e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Caraca. Para mim, assim, Jó continua na sua dor como centro. Ele continua colocando a sua dor como centro. Ele continua olhando para a grama do... Continua dizendo que os perversos, que os injustos, que os gentios, eles têm prosperidade. E ele está cobrando uma resposta de Deus em relação a isso. Eu preciso de ajuda, eu preciso verdadeiramente de ajuda em relação a isso. E aí ele fala assim, que trabalhar para o perverso até a morte como péssimas condições de trabalho. Ele está dizendo assim, que a injustiça está no mundo e que Deus não faz nada. Como se Deus ele está começando a... Pelo que eu entendo, ele está começando a pensar... Quantas vezes nós pensamos assim? E a E gente Deus já fica em falou sobre silêncio. isso aqui, ele está se repetindo nesse discurso. Porque quantas vezes ele já falou aqui e nós já falamos sobre isso aqui também. Quantas vezes nós... Quer falar? Só trazer para a realidade de hoje, né? A gente olha assim, o pessoal da Etiópia, por exemplo, que passa tanta fome, tanta necessidade, estão ali em pele e osso, e não morrem, não, né? Não estou desejando que morra, não. Que isso? Não é isso, não. Pelo amor de Deus, Pai que tá no céu. Eu Mas estou assim, desejando a não miséria para esse povo. entendeu? E aí eles passam por tanta necessidade, você fala assim, sim, cadê Deus nesse momento, sabe? São crianças, o que elas fizeram para poder estar passando por isso? Quando você vê crianças introduzidas ao uso de drogas sem que elas queiram, por exemplo, na África, acontece muito isso, viciam as crianças pequenininhas no uso de drogas para que elas entrem nas suas batalhas, nas suas lutas, por conta da Nos droga, por conta do... nas buscas por diamante de sangue
e assim por E diante. aí você fala assim, meu Deus, são só crianças, né? São inocentes. E por que estão passando por isso, né? Por que que Deus está permitindo essa dor dessas pessoas que, na verdade, às vezes não tem nem não compreendem o que está acontecendo. É, você vê em muitas coisas que você fica assim, as pessoas morrendo por essa doença, por exemplo, agora, essa pandemia que está acontecendo, você fala, meu Deus, qual é o propósito disso, de Uhum. tantos mortos, sabe? E as pessoas não podem sair na rua, as pessoas não podem dar um abraço. Tantos velhinhos, tantos idosos sem poder estar ali com o cuidado da família. E aqueles que estão nos hospitais e que não podem nem receber visita. Como é doloroso morrer assim? Porque Ó, você morre por conta da doença, morre por conta as dores que você está sentindo e morre sozinho. E não pode nem exatamente. ser velado. Não pode nem ser velado. Então aí você pergunta Exatamente. assim, cadê Deus nesse momento? Vou, vou falar onde Deus está jazinho em relação a isso. Deixa eu ir até o 17, eu falo jazinho onde é que Deus está em relação a isso, Cláudia. Peraí, rapidinho. Desculpa te interromper aí. Não, Ele não, eu que continua, te Jó interrompi. continua falando isso. Oi? Eu que te interrompi, na verdade. Nada, beleza. Mas eu fui Ele diz educada, assim: eu os levantei a mão. perversos odeiam a luz. Tá bom. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos. Em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, e à noite vira ladrão. O adúltero opera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. O adúltero. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. A escuridão não os deixa apavorados. Quando a gente pega em relação a tudo isso que Jó está falando e essas coisas que a gente traz para a nossa realidade, como você falou aí, Claudinha, sabe? De, cara, poxa, eu vejo as coisas acontecerem, eu vejo as crianças morando na rua, eu vejo inocentes sofrendo pelos pecados dos pais, eu vejo eles conhecendo realidades que são aquelas como comuns realidades para eles. Passam fome, passam necessidade, e Deus disse na palavra dele que se nem os pássaros, se nem as aves vão passar necessidade, porque o filho dele passará. Não passará, não se engane que não passará. E aí a verdadeira religião que Deus espera de mim, espera de você e espera para essas pessoas da África, está escrito em Tiago 1:27. Ninguém inventou, Deus mesmo disse. E ele diz assim, ó: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Enquanto você e eu estamos parados, esperando e reclamando, Jó está colocando o problema dele como centro das atenções. Mas ele não está entendendo que nós colocamos os nossos problemas como centro das atenções. E Eu nós não acredito, estamos entendendo que nós precisamos, como falamos ontem, transbordar na vida das pessoas. eu Deus falou assim: acredito que a muitos de pergunta. vocês irão e vão falar assim: quando eu pedi água, você não me deu. Quando eu pedi comida, você não me deu. Senhor, mas quando o Senhor pediu isso e eu não te dei? Está na palavra. Porque alguém bateu na sua porta e pediu uma aguinha, porque você não foi na rua. Não é para você ir na rua ficar tirando selfie e mostrando para o mundo que você está fazendo algo social. Dê com a sua mão direita e não permita que a sua mão esquerda saiba
Então não é para você ficar aí falando e se vangloriando que você faz alguma coisa social. Não é social, é missionária. Está escrito na Bíblia, Deus mandou fazer. Então essas crianças que estão na rua passando fome, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E a gente tem que parar de reclamar disso e cuidar das pessoas, porque isso foi o que Eu Deus mandou a acredito gente que a fazer. pergunta é exatamente essa, assim. A gente joga essa pergunta para Deus e a pergunta é exatamente essa, assim. Olha, eu coloquei você aí para isso. Onde é que você está? Onde é que você está? Porque Exatamente, eles estão passando fome exatamente. e necessidade, e eu disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu disse, vá lá e ajude o órfão, a viúva, o Se não, necessitado, o como ouvirão carente. se não há quem pregue, né? Ele diz isso. Então, assim, eu acho que é igual quando a gente chega lá em Atos, que Estevão, o pessoal fala, ah, Estevão é acolhedor, Estevão é um homem bom, Estevão tem um coração bom. E aí fala assim, então, peraí, vamos colocar Estevão como diácono. E a gente fala, e Paulo fala assim, que nós somos lá em Efésios, Vamos fala assim, botar que nós esse homem somos para trabalhar. embaixadores. Nós somos embaixadores quando ele fala para você se revestir completamente das armaduras, ele fala que porque nós somos embaixadores de Cristo. Se você é embaixador de Cristo, você é embaixador de Deus aqui na terra e está faltando comida para o seu vizinho e você não está ajudando, Deus não está ajudando porque você não está ajudando, porque Ele te colocou aqui para te ajudar. E Ele faz sobejar na sua casa e você não ajuda o seu vizinho. E aí, Exatamente. como é que fica a Ah, situação? mas ele é incrédulo, mas ele é ímpio, mas ele é impuro, mas ele é. Deixa eu te falar Não uma coisa, e interessa, ele ele não falou merece a assim. desgraça. Porque é isso que os amigos de Jó estão falando, ele merece a desgraça. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deus diz assim: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, ricos para todos, para com todos os que o invocaram, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Olha só. E aí é a nossa responsabilidade. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como eles vão crer naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então é simples assim, velho. A nossa missão. Quer saber qual é o seu É isso propósito? É mesmo. as pessoas Minha olharem para você responsabilidade, minha máxima responsabilidade, que o Fernando e colocou. pronto. E pronto. Se eu estou aqui só preocupado com o meu umbigo, se eu estou aqui nessa terra só preocupado com o meu umbigo, saiba, você não vai herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus é para quem serve. Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo disse assim: se você não me deixar lavar os seus pés, eu não Você tenho não tem parte comigo. parte nenhuma comigo, porque eu vim aqui para servir. Eu estou te ensinando como é que faz para servir. Se você não serve, só quer ser servido, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho parte com você nenhuma, você não tem parte comigo nenhuma. Quer ter parte com o Pai? Para de ficar olhando para o seu problema, colocar você no centro das atenções, coloque Deus no centro e aí manda bala. Estou falando isso desde ontem, eu não sei porquê, mas tem um propósito nessa parada. E E Deus ó, está é uma falando aí fatura para de Jó. perfume. Você Ele está vai falando logo aí. para você. É, e Deus está falando aí para Jó exatamente isso. Ele está falando assim, cara, então tá faltando por quê? Porque alguém não está fazendo. Quem não está fazendo? O embaixador. Quem é o embaixador? Exatamente, exatamente. Entendeu? Somos nós, E né? aí, Então, do ó, quando 18 você ao pensar em fechar ali a janelinha para o menino que está vendendo a balinha, quando você pensar em ficar chateadinho com o pessoal que está no trânsito vendendo seu paninho, lembra que ele não está roubando, não está matando, não está fazendo nada disso. Ele está ali, ó, trabalhando. Pra não ficar exatamente. chateadinho, não. Mas aí a gente fala, mas isso não é trabalho, é o trabalho dele, não é o seu. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a Exatamente. ver com isso. É o trabalho dele, foi o que ele escolheu, foi o que ele aprendeu a fazer, e você não tem nada a ver com isso. O que você tem a ver com isso é ir lá e comprar alguma coisa dele e transbordar na vida dessa pessoa. Então pare de ficar regando o terreno do vizinho e vá regar o seu. Como é que eu rego o meu?
transbordando na vida de outra pessoa. Como é que eu transbordo na vida de outra pessoa? Eu acho que a tarefa hoje tem que ser social, hein? Eu acho Eu que a também tarefa acho. hoje precisa ser social. Eu acho que a gente Também tem acho. que pegar uma cesta básica hoje aí e doar para alguém. Eu acho que Super não quero top. que você poste, eu não quero que você me marque, eu quero que você faça e Deus veja isso. Entendeu? É isso que eu quero que você faça. A Ah, mas tarefa eu já não foi tenho dada. condições de dar uma cesta básica. Você tem condições de dar um arroz, você tem condições de dar um feijão, de dar 1 quilo de sal. Arroz tá Você tem baratinho, velho. Ô, tá, Jeová. Inclusive tem uma postagem que fala assim, eu vou falar. E tem uma postagem que fala assim, se tio João tá nesse preço, ele deixou de ser meu parente, viu? Eu falei, É. tadinho do meu pai, que é tio João, né? Tá caro, viu? Não, igual outro dia, Cláudia. Outro dia minha tia foi no grupo assim, tá sobrando um arrozinho aí? Então junta com um franguinho e faz essa receita. Diz, minha tia, se tiver sobrando um arrozinho, você põe no cofre. Porque tá ouro. Você não junta com frango, não, que vai diminuir o valor. Entendeu? Você pega um negócio de alto valor e coloca, tá fazendo o seguinte De com o baixo valor do arroz, valor? ó. Leva De baixo baixo. valor? Já comprei Pô, eu frango de comprei baixo 5 conto valor. o quilo do Agora frango. 5 tá conto muito. o quilo do frango ontem comprei. Sim, mas eu É, já gosto de comprei. frango, então R$ 10 Já eu ia comprei comprar. ele de 3,99, Jeová Jirê. Então, simbora. Mas vamos É voltar para justamente Jó. isso. É justamente isso. Transborde na vida de outra pessoa. Transborde na vida de outra pessoa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho grana para comprar nem dentro da minha casa porque eu estou numa num caso de pobreza extrema. Então, eu não estou tendo condições de fazer isso. Beleza, doe amor. Sorria para as pessoas. Ore por Entendeu? ele. Sorria para as pessoas, ore pelas pessoas e transborde. Tá bom? E me Pedro chama e no Tiago direct falaram aqui. assim: não tenho É, ouro se nem você prata, está em mas o que eu processo tenho de eu te pobreza dou. extrema e não Levanta-te e tem anda. condições, me chama no direct aqui para eu bater um papo com você. Para eu bater um papo com você. É isso. Para eu transbordar a sua vida, que eu quero. Trabalham, e aí eu falei, trabalho para o perverso até a morte, e aí ele tá reclamando disso, certo? Então, olha só, de verdade, Deus constrói os maus, tá? Vou agora do 18 ao 25, tá bom, Claudinha? Aham. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes os devoraram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Olha só, que a gente acabou de ler em Tiago, certo? Ele tá Deus falando de legado, Deus. Marcelo. Oi? Até quando daí em diante ele começa a falar de legado. Jó tá falando até o 18, né? Ele tá falando ali a respeito de terreno, entendeu? Mas Vida aqui do terrena. 18 porque do 18 ao 25 é Zofá falando. Zofá fala pela terceira vez. Do 18 ao 25. Gente, aqui no meu tá Jó que... Tem certeza? No meu tá Jó aqui. Tenho. A terceira fala de Zofá inicia do 18 e vai até o 25. Ele Tá bom. está falando. É, no meu não tem essa separação, mas vamos lá. O que que acontece? Ele tá falando aí, até o 18, ele tá falando de uma questão terrena aí. Ele tá falando de uma questão terrena. Ele tá falando Uhum. a respeito de que a, o que acontece com ele na Terra. Ele é produtivo, ele é rico, nada lhe acontece, nada lhe é ruim, nada, né? Ele está sempre ali vivendo bem. E quando ele começa do 18
até o 25, ele está falando sobre, como é que fala? Sobre legado. Ele está falando o que, que ele deixa de legado. As pessoas não Ah, vão lembrar dele, entendeu? Porque ele não ajudou. As pessoas sim. não vão. Até o pó some, entendeu? Ah, não sabe nem onde enterrou, não é importante para nada. E isso é fato, você vê aí, Abraão é lembrado até hoje, Moisés é lembrado até hoje, Noé é lembrado até hoje, entendeu? Você vê todas essas pessoas, até hoje Jó elas é têm. lembrado até Jó é hoje. lembrado até hoje, então elas têm. Agora, por exemplo, quando você vê que Deus está usando de parábola, é uma parábola, não é verdade, mas é para contar um fato. E ele chega e fala do homem rico e fala de Lázaro. Ele não fala nem Sim. o nome do homem rico. Porque Não. essas pessoas que não ajudam, poxa, Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa dele. Quer dizer, ele podia dar pela. Ah, não quero comer com ele não, porque ele tem lepra, não sei o que mais. Pelo menos dava um pão para ele. Ele era rico, ele era poderoso. Então, nem o nome é lembrado, ele não tem marca, ele não tem identidade. Entendeu? Então, é isso que É. ele está falando a partir daí. Ele está falando sobre legado. Né? Uhum. Pode até ser que ele tenha toda essa vida que você está falando aí, mas o legado que ele deixa, a vida que ele tem de verdade, o que é mais importante, ele não tem. É isso aí. E aí, terceira fala de Zofá, ele diz assim, ó, Deus te destrói os maus. Zofá fala. Homem mau, o homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus. E ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete, ele está falando sobre a clareza. Ele está falando sobre o quanto que é claro tudo que ele tem falado e repetido desde a primeira fala dele até agora, a terceira fala dele. Uhum. Como a neve, ele tá fazendo um teste lógico com Jó. Entendeu? Então ele está dizendo assim: tão claro como a neve se derrete no campo seco e no calor, assim também o pecador desaparece na terra dos vivos. Certo? As suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Ele diz: a própria mãe não lembra dele. Os vermes os devoram com gosto. E ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam os seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como o capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que estou dizendo a verdade? Porque você pode perceber que existe uma diferença de fala. Porque Jó ele inicia dizendo que aos perversos não acontece nada. E aí Zofá muda de fala dizendo: acontece sim, acontece isso, acontece aquilo outro. Então, no início do capítulo, Jó sempre Mas está dizendo. onde você viu isso? Porque no meu tá assim, só para entender, né? No estudo que eu pesquisei também. Ele tá dizendo assim, ó, do 18, né? Alguns pensam que essas palavras sejam uma citação não declarada das palavras dos conselheiros. Que é Zofá. Porquanto, alguns pensam que é, mas Uhum. porquanto os pontos de vista aqui expressos parecem mais coerentes com as proposições deles que com a de Jó. Outros, porém, pensam que o capítulo Uhum. inteiro seja a tentativa editorial de fazer Jó parecer mais ortodoxo. Mas Jó pode ter uma razão para parecer adotar os Uhum. argumentos dos conselheiros, entendeu? Para que se entenda o sentido desse capítulo, este versículo devem ser relacionados no versículo 1, no verso Jó tenta mostrar, embora que os perversos sejam punidos, isso ocorre de pouco em pouco.
enquanto que os justos querem ver justiça satisfeita completamente. Os pensamentos de Jó antecipam a doutrina dos profetas sobre o dia do Senhor relacionada ao juízo final. Então ele está falando assim, Exato. que algumas pessoas pensam que podem ter sido os conselheiros, mas que pode também ter sido Jó, como eu pensei, né? Eu pensei assim, Jó fazendo essa comparação. Ele vai até o 18 falando sobre a vida terrena. Mas quando ele chega do 18 até o 23, é o 23? Do 18 até o 25, ele está falando a respeito de um legado, de uma vida mais espiritual. E Jó faz essas declarações em outros capítulos também. Então, por isso, assim, é um entendimento meu que seja Jó Sim, colocando que até o 18, que eles realmente têm essa bonança e ele indignado com isso. E aí, quando ele chega do 18 ao 25, ele vai falando assim, mas eles não vão ter o seu nome. Como é que fala? Não vai ter um legado, não vai ter. como é que a gente está de tempo? Não vão ficar para sempre, não vão, entendeu? Entendi. Falando mais sobre uma vida espiritual. Porque geralmente, quando há uma divisão, estou falando assim, do estudo que eu também fiz, além da Bíblia, né? Quando tem uma divisão onde eles falam, que ele fala, né? Jó contesta os perversos. E aí você vê que Jó está falando até o final, até o 25, é o que parece. Sim. Porque se fosse outra pessoa, do 18, ele teria que um subtítulo, entendeu? De Jó, de alguém respondendo alguma Mas coisa. a minha versão tem um subtítulo, tá vendo aí? Entendi. Na sua versão tem. A minha não. Em nenhuma das duas versões. Nem Mas, olha só, na deixa eu de falar uma Estudo coisa. Eu estava Almeida. estudando hoje. Não importa verdadeiramente, porque a interpretação continua sendo a mesma. Então, não importa De quem falou, Genebra. entendeu? Mas no 27 também, no 27 também, chega no meio, ou é o 27 ou é o 26, tá? Chega no, agora eu não me lembro. Chega no meio do, eu acho que é o 27. Chega no meio do capítulo, existe a quarta fala de Zofar, se eu não me engano. E aí o que acontece? Existe um estudo dizendo que existe a possibilidade de ser um dos amigos. E pelo jeito que eles falam, pela forma que foi escrita, pela fala dele, acredita-se que foi esse amigo dele, entendeu? Mas não tem certeza. O importante é que a interpretação é a mesma. Ele continua dizendo aqui o seguinte, ele continua dizendo, a gente acabou de falar sobre isso, e acabamos de falar, a gente está no 24, Jesus. Vou voltar aqui. E acabamos de falar sobre Tiago 1:27, certo? Que ele diz o seguinte, ele diz sobre... ele discorda ele discorda, você pode ver que existe uma diferença entre fala. Até o 17, como você falou, ele fala sobre que os maus não têm nenhum tipo de punição, eles conseguem alcançar isso, aquilo outro. Os ladrões invadem de noite as casas, eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz, eles têm medo da luz do dia, mas ele diz que as coisas ruins não acontecem, como se fossem... não acontecem coisas ruins com os ou ruins. E aí, a partir do 18, ele fala, o homem mau é arrastado pela enchente na sua plantação. E aí é por isso, por essa inversão do que eu falava e eu estou falando, que entende-se que foi um dos amigos de Jó que começou a falar. E entendeu? Porque eles têm um... Não, eu entendi. Mas é bom. Eu entendi, mas é bom a gente deixar claro assim, são estudos, né? São estudos que Exatamente. dizem a esse respeito. Então, pode ser que E tenha a sido gente estuda Zofar bastante sobre e pode para fazer ser. aqui uma coisa bem gostosa para vocês, entendeu?
E pode ser que tenha sido o próprio Jó que tenha falado, entendeu? A Aham. respeito disso. O importante é que a tradução é exatamente essa. A princípio, ele está falando sobre uma vida terrena, sobre que ele não vai ter, não tem prosperidade, não tem isso, não tem aquilo, e depois ele passa falando assim que ele tem, que ele vai ser, ele vai colher o fruto do pecado dele. Não é que ele porque ele é rico que ele não colhe o fruto do pecado dele. É aquilo que eu falei assim, Jó nem tem tanta, como é que fala, nem tanto conhecimento assim da vida deles, porque ele nem comeu 1 quilo de sal para saber se eles passam por dificuldade ou não, né? Para É isso aí. dizer até que estão passando por dificuldade. O mais importante dentro desse capítulo todo aqui é a gente entender lá o Tiago 1:27, que é você parar de querer ser religioso, porque a religião que Deus quer que a gente faça é justamente, não significa que a boa obra salva ninguém, entendeu? Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que Deus está dizendo também, não. E não é pelas suas pisaduras nós. Mas não é porque não são por boas obras que nós somos salvos que agora nós também não vamos fazer coisas boas, né? Não vamos ajudar as Mas pessoas. a Até nossa porque missão, nós somos exatamente. embaixadores. A nossa missão é: você quer ter prosperidade, você quer ter riqueza, ou seja, deixar de ser improdutivo, você quer verdadeiramente transbordar amor na vida das pessoas. Elas não merecem. É para quem não merece mesmo que a gente precisa fazer boa. Porque para quem merece, o Pai já está dando já. Espera que eu e você transbordemos na vida de outras pessoas. Tá entendendo isso? Ah, mas Até aquele lá porque é nós não o merecemos. drogado que Jesus veio. Ah, aquele lá é o estuprador mesmo que Jesus veio. Ele foi crucificado no meio de 2 bandidos. E um deles se arrependeu e Jesus falou assim, ó, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quer dizer que o bandido tem que ficar bandido pro resto da vida? O bandido tem que ficar lascado pro resto da vida? O E olha bandido só, que foi Deus não vê por pecado você e como o por homem mim. vê, né? Deus não vê pecado como o homem vê. Então, pecado para Deus é pecado, independente do grau, número, né? Ele é pecado e Então, acabou. Então, eu assim, vou se repetir. você, então quando você mente também, você vai ficar sendo mentiroso para sempre? Né? Por que que para ele pode e para Reconstruir a você sua não? história. Exatamente, tem que reconstruir a sua história. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Preste atenção nisso aí, tá bom? A tarefa de hoje é social. Faça algo Doe. social. Social não, missiológico. Não é social, é missão, tá bom? Deus mandou na palavra dele. Você vai ajudar a sociedade? Vai. Mas é a missão que Deus mandou você fazer. Não é social, não. A sociedade vai, mas é obrigação se você ser missiológico. Deus mandou Doe. fazer. Doe seu tempo. E não poste, não. Doe o que você tem. Doe Não o quero que você alimento, poste, não doe quero seu que você me tempo. marque. Marcelão, estou fazendo. Doe o que você tem. Exatamente. A gente tem 3 minutos. Exatamente. Pode encerrar? Tem tempo para orar? É você. É você que olha. Tem tempo para orar? É. Tá bom. Tem 3 minutos. Paizinho querido, muito obrigado mais uma vez. E todos os dias farei a mesma oração, agradecendo grandemente porque o Senhor está aqui conosco. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de transbordar aquilo que nós temos para a vida das outras pessoas. Nós temos o conhecimento vindo de Ti, porque o Senhor é o conhecimento. Eu comecei a ler Provérbios hoje, Senhor, e entendi que não é só a sabedoria que é o Senhor. O conhecimento também é o Senhor, ele vem de Ti, do Teu Espírito Santo. A sabedoria vem de Ti, vem de Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer e dizer, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite transbordar o conhecimento. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir que dê
Em nome de Jesus. Transbordar, Senhor, valores financeiros, que elas entendam que o transbordo vem através de ações espirituais, que elas Em nome consigam de orar, Senhor, pelas outras pessoas, que elas consigam verdadeiramente, Senhor, fazer uma coisa que é muito difícil realizar na realidade de hoje, na nossa